alunos do quinto ano, bom dia para vocês. Turma do quinto ano, que coisa maravilhosa poder estar aqui com você novamente, tá certo? E hoje nós vamos começar a nossa aula fazendo uma revisão de história, tá certo? Então você é aluno do quinto ano, você é aluna do quinto ano, fiquem atentos à revisão de história que nós vamos fazer hoje. Vai te ajudar muito na resolução da tua atividade avaliativa, tá certo? Então fica atento às dicas, fica atento às explicações, porque pode ser que na hora que você for resolver a atividade, você lembre e vai dizer, olha aí, a tia Luciana explicou essa daqui e caiu com uma luva, tá certo? Então vamos começar, vamos dar início à nossa revisão de hoje, tá bom? Desde já quero aqui desejar que você faça uma bela prova, uma ótima prova e tire quanto que eu sempre quero que vocês tirem? 10, tá bom? Então que vocês tirem 10, que vocês possam tirar uma nota muito bacana. E eu acredito, porque vocês são capazes, tá bom? Então nós vamos começar a nossa revisão de história. A gente vai revisar os primeiros tempos da República, esse capítulo, tá certo? Que a gente vai lá na nossa página 248. Vamos lá na nossa página 248, olha só. Nos primeiros tempos da República, certo? A gente vai falar da crise do Império, né? A crise do Império. Na nossa página 248, a gente tem lá até uma charge, essa daqui, ó. Esta charge que nós temos aqui, né, na época do Império, né, e que fala o quê? Essa charge aqui, quem está sendo representado nesta charge? Dom Pedro II, certo? Então, ó, nesta charge aí, está sendo representado Dom Pedro II, certo? Pronto. Por que ele, né, nessa charge aí, o Dom Pedro II, ele está sendo empurrado? Né? Se eu perguntasse a você, nesta charge aqui, em que tem alguém empurrando Dom Pedro II, por que ele está empurrando Dom Pedro II? Por quê? Né? Porque o Dom Pedro II, né, ele foi um governo que não foi muito eficaz para o povo, né? Ele não pensava muito no bem-estar do povo, não. Então, nesta charge aí, né, onde mostra aí, ó, tem alguém que está empurrando Dom Pedro. Quem seria essa pessoa? Essa pessoa está representando quem? Olha só, dentre os grupos que queriam o fim da monarquia, destacavam-se os grandes cafeicultores, oficiais do exército e profissionais liberais, como médicos, jornalistas e advogados. Eles reivindicavam maior participação política e buscavam a forma de uma república para defender seus interesses, certo? Nessa época aqui, Dom Pedro II, não é? Ele era um governo, né, muito monarca, tudo girava em torno dele, né? Ele que liderava tudo, ele que mandava tudo, ele só era feito do jeito que ele queria, certo? Então, esse homem aí que está empurrando Dom Pedro II, né, para que ele saia do trono, para que ele, né, ele desista do trono dele, está sendo representado, né, os cafeicultores, os médicos, certo? Os oficiais do exército, os jornalistas, os advogados. Esse homem aí está representando essas pessoas, porque eram elas que queriam que ele saísse do trono. Eles reivindicassem, porque eles estavam querendo uma república, eles estavam querendo uma forma de governo republicano, certo? Entendido? Muito bem. Já na nossa página 249, a gente tem aqui a proclamação da República, né, onde fala da proclamação da República. O principal grupo da sociedade aqui que está sendo representado nele é o que? Os militares, certo? Os militares. Por que a gente percebe que é os militares? Por causa do fardamento, né? Eles estão com cavalos, eles estão armados, certo? Muito bem, ó. Mesmo que alguns grupos da sociedade brasileira estivessem de acordo com as ideias republicanas,
a maior parte da população não teve qualquer participação no movimento que derrubou a monarquia. Nessa pintura aqui, ó, né, quando fala aqui, diz o seguinte, ó, essa pintura aqui que ela foi feita em 1893, uma pintura de Benedito Calixto, certo? O desgaste do governo imperial fez com que Dom Pedro II perdesse apoio político. Nesse contexto, um grupo de militares apoiados por civis organizou um golpe do Estado para derrubar a monarquia. Assim, no dia 15 de novembro de 1889, sob a liderança do Marechal Deodoro da Fonseca, foi proclamada a República. Certo? Então, aquele período todo da monarquia, né? Em que tinha muita gente que não estava concordando com aquele período que estava acontecendo, aquela forma de governo, né? Aí começou aí a proclamação da República, 15 de novembro de 1889. Tá certo? Aqui na nossa página 251, a gente vai ver aqui um Brasil republicano, né? O que é que significa esse Brasil republicano? Os principais compromissos do governo republicano eram a elaboração de uma nova Constituição para o país e a realização de eleições para presidente. A primeira Constituição republicana foi aprovada em 1891. Nela foi extinto o poder moderador e foi mantida a separação entre os três poderes da República: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O presidente da República deveria ser eleito pelo voto direto, porém apenas homens alfabetizados maiores de 21 anos podiam votar. Nesse período ainda, as mulheres ainda não estavam ainda não tinham alcançado seus direitos de votar, certo? Então apenas homens e maiores de 21 anos é que poderiam votar, certo? E olha só, o predomínio de São Paulo e Minas Gerais. O período cerca de 35 anos após a proclamação da República é chamada de quê? Primeira República. Nesse período vigorou a chamada política do café com leite. O que é essa política do café com leite? Que consistia em uma aliança entre os estados de São Paulo e de Minas Gerais para dominar a política brasileira. Olha só, dessa maneira a dominação política desses estados garantia que o governo federal concedesse privilégio aos cafeicultores, sem levar em conta outros grupos, certo? Então, durante a Primeira República, São Paulo era o maior produtor de café do país e Minas Gerais era um grande produtor de café e de laticínios. Por isso, a aliança entre esses estados ficou conhecida como quê? Política do café com leite. Então, está aí explicado, né? Política do café com leite, certo? Aqui na página 252, nós temos também outra charge, muito interessante, ó. Esta charge aqui, certo? Vocês sabem que os coronéis naquela época eles tinham um poder muito forte sobre os seus trabalhadores, né? Eles seguiam ali a risca, eles eram muito severos com os trabalhadores, né? Então, olha só, eles controlavam a população principalmente por meio da violência, os coronéis. Eles mantinham à sua disposição muitos homens armados, chamados jagunços. Esses jagunços perseguiam e intimidavam quem não acatasse as ordens dos coronéis. Além disso, os coronéis faziam favores às pessoas mais pobres e também as ameaçavam para conseguir sua obediência. Aí é onde entra o voto de cabresto. O que é esse voto de cabresto? O objetivo de se manterem no poder, os políticos da Primeira República faziam alianças com os coronéis. Nesse período, o voto no Brasil não era secreto, certo? O voto no Brasil não era secreto. Você dizia que ia votar, que não ia votar. Em razão disso, os eleitores geralmente sofriam pressões para votar nos candidatos indicados pelos coronéis. Aí é onde está, se eu pedisse para você me explicar. Aqui, ó, presta atenção no que eu estou dizendo, hein? Se eu pedisse para você me explicar. Aqui nessa charge nós temos 3 personagens. 3. Vou até colocar aqui para vocês, né, visualizarem melhor. Ó, nós temos aqui 3 personagens. Atenção. Vou apagar aqui que é para a gente poder fazer a nossa revisão. Temos aqui uma mulher, né? A mulher.
Temos aqui, quem mais? Temos um personagem, né? Esse personagem aí é um ser humano. O ser humano é a cabeça de um burro, né? É aqui. Um ser humano, né? Com a cabeça de um burro. Certo? E nós teríamos aí também outro personagem, né? Seria quem aí? Seria quem? Um homem, né? Pronto. O homem. Pronto. Se eu perguntasse a vocês, essa mulher aí, ela está representando o quê? Essa mulher aí da charge. Uma mulher que ela está representando o quê? A soberania, né? Está representando a soberania, né? Do povo. Soberania. A soberania do povo. A soberania do povo. Pronto. Esse ser humano aí que está sendo representado, corpo de ser humano e cabeça de burro, seria o quê? Né? Ele seria o quê? Representa o quê? O povo. Ele aqui representa o povo. Certo? E o homem, né, que está carregando aí o povo, representa o quê? O político. Certo? Ele representa o político. Pronto. Então, esses três personagens aí nessa charge representam isso daqui, ó. A mulher representa a soberania do povo. O homem que está puxando, né, é o político. E esse ser humano que está representado é metade ser humano, né? O corpo de ser humano e a cabeça de burro seria quem? O povo, né? Porque naquela época, né? O político, que é o homem, ele puxava o povo e o povo fazia do jeito que ele queria. Por isso que tem a cabeça de burro, porque nesse momento, naquela época, o povo ele não raciocinava direito, ele não pensava, né? Então ele fazia tudo que o homem queria. Tá certo? Lembrando, tá certo? Então vamos lá. Outra página. Vamos aqui. A Guerra dos Canudos, né? A Guerra dos Canudos que foi liderada por quem? Aquele líder religioso. Quem foi? Quem foi que foi liderado? Quem foi a pessoa que liderou a Guerra de Canudos? Como era o nome dele? Olha só. Canudos era uma comunidade formada por camponeses pobres que seguiam um líder religioso chamado como Antônio Conselheiro. Então, o representante lá de Canudos, o líder religioso que as pessoas seguiam, né, era quem? Antônio Conselheiro, certo? Desde 1893, os moradores dessa comunidade trabalhavam coletivamente e dividiam entre as famílias os produtos cultivados. A cooperação mútua e o modo de vida igualitário atraíram para Canudos muitos camponeses que deixavam de trabalhar nas fazendas para viver nesse povoado. Com medo de que a comunidade como essa se multiplicasse, os grandes fazendeiros passaram a exigir que o povo acabasse com Canudos, né? Então, por que muitas pessoas deixavam as grandes fazendas para viver em Canudos? Por quê? Porque lá em Canudos, os camponeses eles tinham mais liberdade, né? Eles podiam se alimentar melhor, eles tinham mais fartura, né? E além disso, eles compartilhavam uma vida igualitária. Por isso que muita gente deixava as fazendas e ia lá para Canudos, porque lá eles tinham mais liberdade, eles podiam falar o que queriam, eles podiam viver do jeito que eles queriam, eles tinham, comiam mais, melhor, a vida era igual para todos. Por isso que ele saiu de um lugar para o outro, certo? Entendido? Tanto é, ó, que a gente quando vê aqui, as pessoas que tem aqui nessa foto são sobreviventes de Canudos, né? As pessoas de uma classe um pouco mais baixa, né? Umas pessoas que não tinham condições e que iam para lá para poder ter uma vida melhor lá em Canudos, tá bom? Vamos aqui na nossa próxima página. Pronto. A nossa página aqui, a gente fala assim, ó.
que nos primeiros anos da República, mesmo com a abolição do regime escravista, os ex-escravos e seus descendentes continuaram vivendo em condições precárias. E sem ter assegurado os seus direitos básicos, nenhuma política pública foi adotada para integrá-los à sociedade, mesmo sabendo, né, que eles eram ex-escravos. Eles não conseguiram assim imediatamente todos os direitos que lhe eram concedidos, certo? Passou um bom tempo para poder acontecer isso daí, tá certo? Aqui na nossa página 258, 259, a gente vai ver as reformas que aconteceram no Rio de Janeiro, de um tempo para o outro, né? A gente vê muita coisa diferente, né? Quando a gente percebe aqui essas imagens, ó, a gente percebe que essa imagem aqui é uma imagem mais antiga e essa daqui é uma imagem mais atual, né? Não tinha eletricidade, não tinha rua asfaltada, né? Então, assim, mesmo local, Avenida Central, né? Mas com modificações bastante diferentes, né? Com a medida que o tempo vai passando. Então, tem assim, ó, no início do século XX, o Rio de Janeiro ainda tinha diversos problemas urbanos para tentar modernizar a capital do país e torná-lo mais parecido com grandes centros europeus. O governo realizou várias reformas. Casas antigas que abrigavam a população mais pobre, por exemplo, foram demolidas para dar lugar a novas construções e avenidas. O governo expulsou de maneira autoritária muitas pessoas que habitavam o centro do Rio de Janeiro. Essas pessoas tiveram de construir suas moradias nos morros ou em regiões mais afastadas da cidade. Então, para poder ter essa mudança, essa reforma na cidade do Rio de Janeiro, o governo teve que tirar muita gente que morava nas casas, né, onde foi feito essas reformas, porque ele queria fazer avenidas, eles queriam fazer, né, coisas maiores. Então, essas pessoas foram afastadas, foram morar onde, como diz aí, nos morros ou em regiões bem mais afastadas da cidade, tá certo? Nós temos aqui a revolta da vacina, né? Que a revolta da vacina foi o quê? Um movimento contra a atitude do governo, né? E que movimento era esse? Atitudes eram essas. Medidas autoritárias também foram adotadas pelo governo no campo da saúde pública. A vacinação contra a varíola, por exemplo, passou a ser obrigatória. Além disso, para combater focos de mosquito que causavam a febre amarela, agentes de saúde entravam nas residências provocando grande indignação na população. O povo tentava impedir os funcionários do governo que entrassem em suas casas. Para isso, os mata-mosquitos trabalhavam acompanhados de policiais que tratavam com violência os que se negavam a permitir a entrada de inspetores sanitários. Por isso que ficou conhecido como a revolta da vacina, porque surgiu um movimento em 1904, certo? Foram 4 dias de conflitos intensos nas ruas, entre a população e as tropas da polícia. E os revoltosos saquearam lojas, apredejaram prédios e incendiaram bondes. Após uma repressão violenta, muitos deles foram presos, porém a vacinação deixou de ser obrigatória, certo? Ótimo! Lá na página 264, você vai ver um novo século, né? Onde você vai ver as mudanças com a chegada da eletricidade, né? Com aqueles acendedores de lampiões que não tinham mais. Então, essas reformas, esse modernismo ajudou muito algumas cidades, né? Referente, por exemplo, no Salvador, na Bahia. Né? Essa imagem aqui, ela retrata muita coisa de uma cidade moderna, né? Ó, a eletricidade, o asfalto, né? Então revela muita coisa de uma cidade moderna, tá certo? Aqui nós vamos ver também a questão das indústrias no Brasil, né? Como eram as condições nas fábricas, né? Que eles trabalhavam, né? As condições de trabalho nas fábricas eram precárias, né? Eles não tinham direito trabalhistas de jeito nenhum. Na época, né? Eles chegavam a trabalhar 14 horas por dia. Não tinham férias, né, remuneradas, não tinham hora assim certa para terminar o trabalho, tá bom? Então, era comum alguns operários sofrerem acidentes de trabalho por causa de quê? Do cansaço, da falta de segurança, porque não tinha uma segurança para os trabalhadores nessa época, tá certo? Então, acontecia muito disso. Só que os operários, eles se reuniram, né? Eles se reuniram para reivindicar o quê? Os direitos deles. Entre as reivindicações que eles queriam o quê? Redução da jornada de trabalho,
maior segurança nas fábricas, aumento salarial, férias remuneradas e proibição do trabalho para menores de 14 anos. Tá certo? Muito bem. Na página 271 e 272, a gente vai ver o fim da Primeira República. Tá certo? Então, aí nessa página 271 e 272, você vai ver, né, como foi essa questão do Getúlio Vargas no poder. Né? Se ele foi bom, se ele foi ruim, se as pessoas gostavam ou não. Tá bom? Então, tem assim, ó. O predomínio político de paulistas e mineiros durante a Primeira República gerou insatisfação de diversos grupos, como políticos e grandes proprietários rurais de outros estados. Esses grupos pretendiam ter uma participação mais efetiva nas decisões políticas do país para conseguir que seus interesses fossem atendidos, certo? Então, aí quando foi que a aliança entre paulistas e mineiros foi desfeita? Quando os políticos paulistas, em vez de apoiar um candidato mineiro nas eleições, lançaram o seu próprio candidato, que foi quem? Júlio Prestes, tá certo? Só que os mineiros, descontentes com a situação, aliaram-se aos políticos do estado do Rio Grande do Sul e do Paraíba, formando a Aliança Liberal. Essa aliança lançou a candidatura de quem? Do gaúcho Getúlio Vargas, certo? Aí as eleições foram vencidas por Júlio Prestes, porém a Aliança Liberal, né, não reconheceu, acusando os paulistas de cometerem fraudes, né? E antes que Júlio Prestes tomasse posse de presidente, os membros da Aliança Liberal organizaram um golpe, colocando assim no poder quem? Getúlio Vargas, certo? Então, após assumir o governo, ele procurou centralizar o poder nas mãos deles e tomando medidas autoritárias. Era totalmente autoritário o Getúlio Vargas, tá certo? Aí essas medidas provocaram reações contra o governo de Vargas. Em 1932, teve início em São Paulo a Revolução Constitucionalista, um movimento que exigia a elaboração de uma nova Constituição. Certo? E foi feita uma nova Constituição, só que nessa nova Constituição, né, algumas das principais mudanças, né, foi o que aconteceu. Instituiu o voto secreto, regulamentou o voto feminino, o trabalho de pessoas menores de 14 anos foi proibido, tornou obrigatório e gratuito o ensino primário no país e algumas reivindicações de trabalhadores foram atendidas, como jornada de trabalho de 8 horas diária, descanso semanal remunerado e férias anuais remuneradas. Tá certo? Entendido? Muito bem. E nós vimos aqui as mulheres na política. Depois dessa Constituição aí, as mulheres puderam, né, votar, puderam se encaixar na política. E a primeira, né, mulher deputada, eleita deputada federal, quem foi? Carlota Pereira de Queiroz. Certo? Foi a primeira mulher. O que é que essa imagem aqui representa? Representa o quê? A mulher se encaixando, entrando na política, a mulher podendo ter também participação na política. Tanto é que só tem ela aqui de mulher e o restante de homem. Tá bom? Entendido? Muito bem. Olha só. Agora, vocês vão realizar a atividade de vocês. Certo? Agora vocês vão realizar a atividade avaliativa de vocês. Que eu tenho certeza que vocês vão tirar 10. Tá bom? Então, boa prova e bom rendimento.